Boa noite, amigos. É com grande alegria que nos encontramos em mais este domingo para esse momento de aprendizado e também de encontro entre todos nós que estamos ao vivo na noite de hoje. Os companheiros Pedro, que estará fazendo a exposição, e o nosso companheiro Regis, que estará fazendo a leitura e a prece inicial, o qual nós passamos a palavra nesse momento. Regis, por favor. Boa noite a todos. É uma alegria tê-los nessa live, onde iremos aprender um pouco mais sobre as leis e a justiça divina. Eu vou ler do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Franciscano Xavier, o capítulo número 134. Busquemos o equilíbrio. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. Está em João, capítulo 2, versículo 6. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência, a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresenta um lugar de temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático. Todavia, rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro. Contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitivo, à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo, e ensina que se deve dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido
pelas entidades angelicais. Atendamos ao modelo divino que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitamos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Levamos nossos pensamentos a Deus e reflitamos na lição da noite de hoje que Emmanuel nos traz. Ele nos concita ao equilíbrio. Equilíbrio esse que dará para todos nós caminhos de como caminhar, de como buscar a paciência, a abnegação, a fraternidade, o amor. E se quisermos caminhar dentro dessa tranquilidade que é os ensinamentos do Cristo, mais rapidamente conseguiríamos nos elevar para a vida espiritual. Deus, na sua bondade, no seu amor, nos dá todos os dias, a cada momento, oportunidade de exercitar o amor. Estejamos atentos, exercitamos esse amor. Que a tua bondade, Pai, que o teu amor permaneça com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Pedro, a boa exposição, a palavra agora é tua. Abraço, amigo. Obrigado. Então, o meu boa noite, todos bem-vindos. É sempre uma alegria muito grande esse momento de exposição. Era lá no centro, continua sendo por via digital assim. Talvez até a gente consiga alcançar um número maior de pessoas desse jeito. Mas, esperando que todos estejam bem, vamos dar início, então. O meu tema dessa vez é Vós sois o sal da terra. Eu gosto muito quando me escalam para fazer temas desse jeito, porque são temas que abrangem muitas e diferentes atitudes, muitos e diferentes momentos, e tem diversas interpretações que levam ao mesmo lugar. E principalmente esse trecho de Mateus, que a gente vai ver daqui a pouco, que engloba vários trechos que estão em lugares diferentes do ensino das bem-aventuranças no Evangelho. Então, nós vamos ler agora, rapidamente, o trecho que fala especificamente sobre o sal da terra, nessa passagem que está em Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16. Diz ele: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Só ali, numa passagem rapidamente, a gente pega não esconder a candeia sobre o alqueire, vós sois a luz do mundo, que resplandeça a vossa luz. Nós já falamos sobre isso em diversas outras ocasiões. E isso nos traz para um momento muito oportuno para falarmos sobre isso. Porque quando diz, vós sois o sal da terra, e que aí a gente coloca, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, a gente coloca imediatamente a figura ou a imagem do tempero. E isso pode ser meio mundano ou meio vulgar, mas o tempero pode ser utilizado como alegoria para tudo.
O próprio sal. O conceito de pagamento, o conceito de salário que nós temos, vem da quantidade de sal que soldados recebiam como pagamento pelas suas atividades. Então, o sal sustentava. Vamos trabalhar com a alegoria. Eu gosto muito dessas imagens. Este sal que nós somos, o sal da terra, nós somos o tempero. Nós somos, quando ele diz vós sois, nós somos o pagamento. Nós somos aquela diferença que pode ser feita. Uma comida sem sal é uma comida insípida. Insípida é diferente de sem gosto. Insípida é sem sabor. O sabor que nós estamos falando agora é um direcionamento, é uma reflexão, é uma conscientização, é um motivo, é um brilho. Então, quando se diz vós sois o sal da terra, se diz, e nós vamos desenvolver isso mais adiante, que há toda uma responsabilidade e uma conscientização que se deve ter sobre isso. Depois ele vai mais adiante e fala, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Já se falou antes, quando a gente explicou sobre a passagem que fala da candeia sobre o alqueire, que quando você tem uma luz, essa luz, como a gente coloca aqui para a gente falar, ela tem que ser colocada num ponto de iluminação. Quando você cobre uma luz, eu vou fazer de novo a figura, eu gosto muito de fazer isso, vou cobrir essa luz que está me pegando aqui. Já não fica tão bom da gente enxergar. Quando você coloca a luz, quando você coloca a luz sobre o velador, você ilumina. Sal, tempero. Luz, iluminação. Consciência, responsabilidade, conhecimento. Tudo isso que Jesus está falando, quando ele diz vós sois a terra e o sal, vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, assim sucessivamente, isso é dito aos discípulos. Após ele falar sobre as bem-aventuranças, ele fala para eles sobre as responsabilidades. E olha só, foi num momento em que ele se falava para se buscar a esperança. E como é que nós estamos hoje em dia? Nós estamos no momento em que se deve buscar a esperança. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos o que está acontecendo, sabemos que haverá uma série de impactos, que já está havendo uma série de impactos na nossa vida pessoal, talvez na própria vida familiar, talvez na vida financeira, certamente a questão econômica já, se não atingiu, já preocupa muitas pessoas, a questão do trabalho, é um momento de esperança. Nós estamos falando, quando nós falamos de sal da terra e luz do mundo, estamos falando de fé, estamos falando de esperança, estamos falando de caridade, estamos falando de amar ao próximo como a si mesmo e principalmente falando de amar a Deus sobre todas as coisas. Isso, como é que a gente consegue confirmar isso? O final dessa passagem fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando ele diz isso para os apóstolos, para os discípulos, ele diz: vós sois referência. Vocês estão aqui para distribuir aquilo que receberam. Vamos trazer para nós, na humildade de não sermos os apóstolos, mas também discípulos. Quando nós aceitamos esse posicionamento da lei divina, de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e quando essas coisas não são mais apenas, essas palavras, não são mais apenas palavras, e sim são reflexões e luzes que nos iluminam, nós também nos colocamos como discípulos. E como discípulos, temos que fazer com que brilhe nossa luz. Temos que sair do velador. E isso não é uma questão de exposição, e sim uma questão de responsabilização. O que é que a gente pode fazer para se responsabilizar por isso? O que é que a gente pode fazer para se conscientizar com isso? Vamos adiante. O texto, como eu já falei, ele está posicionado logo depois das boas-aventuranças.
bem-aventuranças. Levando a interpretar que isso, como eu te falei antes, como eu falei agora, era uma questão para animar. Mas não é animar assim, vamos lá. A questão é, tempos difíceis virão, mas vocês já têm as ferramentas. Vocês já têm o conhecimento. Vocês já têm a luz. Lembra quando a gente fala, um resumo do Vós Sois Deuses o resumo do Vós Sois o Sal da Terra e a Luz do Mundo, a gente pode colocar naquele Vós Sois Deuses, podei fazer tudo que eu faço e muito mais, e que brilhe a vossa luz. Porque muitas vezes nós achamos que não conseguimos. Não conseguimos nem para nós, nem para os outros. Isso é comum. Eu ia até dizer relativamente comum, não, mas é muito comum. Momentos em que a gente baixa, se sente fraco ou até abandonado. Mas nunca estamos. Jamais estamos. Jamais estamos abandonados. A sensação de fraqueza, na verdade, é um alarme para que você se estenda a mão e busque auxílio, seja ele espiritual, seja ele de alguém ao seu lado. A sensação de fraqueza a gente pode trazer nessa questão da luz. A gente não pode deixar que o alqueire, a cobertura fique sob a nossa luz. A gente tem que buscar o velador ou buscar algo para alimentar essa luz. Nós temos que, como aqueles discípulos, encontrar a nossa responsabilidade, nossa conscientização. Então ele se dirige aos discípulos que o acompanhavam para apontar responsabilidades e conscientizar quanto aos compromissos que deveriam assumir com os seus colaboradores diretos. Aí a gente fala assim, mas como é que eu vou passar isso para o meu dia a dia aqui de pessoa comum em Itajaí, em 2020, em agosto de 2020, entrando no mês 8 de 2020? Simples. Procurando as pequenas coisas. Vamos voltar para o exemplo do sal, do tempero. Quem cozinha um arroz sem sal, não dá nem graça. Você vai cozinhar, você faz o arroz, coloca um sal suficiente no feijão. A pessoa que come se sente, além de alimentada, feliz, completa. Traz para nós. Você sabe, você encontrou, você conhece, você percebe a luz do mundo. Você sabe que os ensinamentos de Jesus não foram apenas palavras. Você sabe que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo resume toda a lei e os profetas. Que você não precisa fazer milagres. Que você não precisa buscar Lázaro no túmulo. Que você não precisa curar um cego. Basta que você seja um pouco melhor. Para que você deixe que brilhe a vossa luz. E aí você vai fazer muito mais. É esse o compromisso que se faz. E quando se fala compromisso que os discípulos deveriam assumir com seus colaboradores diretos, vamos trazer para a nossa vida. É o compromisso que nós temos com a nossa família, com as pessoas que trabalham conosco, com as pessoas que convivem conosco. A convivência em família é muito difícil. Nesses momentos, então, de isolamento, para algumas fica mais difícil ainda. Famílias em que havia aquela divisão os dois, vamos colocar, família de 2 adultos e 2 crianças. Os 2 adultos trabalhando, 2 crianças na escola, um tempo em casa. Agora, todo mundo convivendo. Há uma necessidade muito maior de abnegação, de generosidade, de caridade, de amor, de responsabilidade, de disciplina. E isso, às vezes, leva a conflitos. E aí a gente volta de novo para a questão do tempero. Isso que é muito gostoso, a gente vai e volta. Quando o sal é um condimento que deve ser utilizado de maneira adequada, ou seja, com equilíbrio. Estamos todos agora convivendo muito mais proximamente com aqueles que dividem a vida conosco, mais proximamente mesmo. Então, assim como o sal, nós temos que buscar mais equilíbrio. Há momentos em que já tem o suficiente, há momentos em que deve se colocar um pouco mais. Há momentos em como, voltando ao exemplo da comida, você vai fazer um molho, tem sal demais, você coloca uma batata dentro para essa batata absorver o sal. O que significa isso? Às vezes você acha que está fazendo certo e exagera. E fere sentimentos de uma outra pessoa. Então você tem que ir lá, voltar e fazer alguma coisa para retirar. Esses exemplos do tempero
são bastante mundanos, mas é para a gente ver do dia a dia. O sal é para a gente identificar principalmente o equilíbrio das emoções. E buscar equilíbrio das emoções é uma das coisas mais difíceis da nossa vida encarnada. Na verdade, eu considero que as grandes provas do planeta de provas e expiações têm por base as emoções. Porque, às vezes, nós amamos demais ou de menos, odiamos demais, nos vingamos, choramos, não aproveitamos momentos felizes, quer dizer, nós estamos sempre numa montanha-russa de emoções. E erroneamente achamos que a vida humana é uma montanha-russa de emoções. Não. A vida humana passa por uma montanha-russa de emoções. A vida humana encarnada passa por uma montanha-russa de emoções, mas ela deve buscar o equilíbrio dessas emoções. Sal de novo. Sal de mais, desequilíbrio. Sal de menos, desequilíbrio. Então, quando nós somos o sal da terra, nós temos que buscar o nosso equilíbrio. E trazendo o nosso equilíbrio, ou nos colocando, nos portando equilibradamente, nós temos as condições de levar esse equilíbrio a quem está à nossa volta. Difícil, porque às vezes isso acontece muitas vezes, a gente encontra algo que nos preenche, e a gente gostaria que preenchesse o outro também, mas não é o momento dele ainda. Às vezes você tem uma caminhada espiritual que você acreditou, que você aceitou, que você absorveu, mas alguém que você ama não tem o mesmo entendimento. E você tem que respeitar, porque o seu momento foi absorver isso. Talvez não seja o momento daquela pessoa ainda. O ensinamento foi dado, a orientação foi dada, mas ela ainda não estava no momento de absorver. De novo, figurativamente, o tempero estava na mesa, mas a pessoa não quis usar. E aí a gente vai para uma outra. Essa questão do equilíbrio de emoções não é só o equilíbrio da emoção. É a utilização, é o conhecimento, é a força que nós devemos fazer para uma boa utilização de valores morais e intelectuais, que vem com esse equilíbrio de emoções. Quanto mais elevado você estiver, e aí esse elevado, não quero dizer assim, quanto mais inteligente você for, não é isso, e nem quanto mais culto. É quanto mais consciente você estiver daquilo que você aprendeu, que não basta, vamos trazer de novo para a doutrina, não basta você ler as 5 obras básicas. Não basta você ler o Livro dos Espíritos, uma coisa que eu canso de falar aqui, não basta você ter as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos decoradas. Não basta você saber em que página da Bíblia está essa questão de Mateus. Não basta você saber o que no Livro dos Médiuns ele fala determinada coisa em determinado capítulo. Não. Você tem que conhecer isso, você tem que entender isso, você tem que aplicar isso a você, em primeiro lugar, e depois aprender a como você pode fazer para que brilhe a vossa luz, e aí você possa, como uma bateria, irradiar essa boa utilização de valores morais e intelectuais para todos. E aí a gente volta lá para o posicionamento de Jesus, que diz que é para você utilizar, que é para os... Desculpa, me perdi. A gente volta para aquele posicionamento que diz que os discípulos deviam utilizar tudo para repassar aquele posicionamento todo para os seus colaboradores diretos. Quando nós alcançamos o equilíbrio moral e intelectual, nós estamos em condições de passar isso para os nossos colaboradores diretos. Quem são? Nossa família, nossos entes queridos, pai, mãe, vizinhos, aqueles que convivem conosco. Então, é uma questão de equilíbrio. Quando diz vós sois o sal da terra, significa encontre o ponto certo, encontre o equilíbrio, busque conhecimento intelectual e moral, principalmente, acima de tudo. E aí depois, você através disso vai poder irradiar e chegar naquela questão da luz, que brilhe vossa luz. O conceito do brilho a vossa luz, a imagem do brilho a vossa luz é muito clara. Não é aquela luz só aqui, assim. É a todos.
quanto mais forte for aquela luz, mais ela vai atingir, melhor ela vai atingir, mais pessoas ela vai atingir. E aí vem aquela coisa. E quando nós nos destituímos desse sal? Comida sem sal, de novo, como a gente falou. Se nós somos o sal da terra, se os discípulos eram o sal da terra, e nós podemos, com o perdão da ousadia, nos dizermos discípulos também, o que acontece se nos tira esse sal? Se nós nos tornamos insípidos? Se nós somos corruptíveis ou contaminados por influências inferiores, que nos afastam da vivência do Evangelho? Isso é comum também. Não é? Às vezes a palavra dita assim pode ser impactante, dizer, não, mas isso não acontece. Nós somos corruptíveis. O corruptíveis é assim, nós sabemos o que é certo e eventualmente fazemos o que é errado. E eu parto do princípio que a gente fala muito sobre aquilo que a gente tem que ouvir. Então, provavelmente eu sou assim. Porque a gente fala assim, não, hoje eu vou fazer tal coisa porque há muito tempo eu não faço. Ah, porque eu mereço. Ah, porque só se vive uma vez. Mentira. Ah, porque não dá tempo mais de resolver. Não. O certo é certo. O momento é agora e a hora é já. Não há mais tempo e não é mais o momento para desculpas. Nós não podemos nos tornar insípidos. Não podemos ser corruptíveis ou contaminados por influências inferiores que nos afastam da vivência do Evangelho. Nós temos que ser santos? De novo, como sempre, em toda exposição eu falo, não devemos e não podemos ser santos. Seria incongruente com a presença no planeta de provas e expiações. Mas nós devemos tentar ser melhores do que ontem. Nós devemos colocar um pouquinho mais de tempero positivo, um pouquinho mais de sal, para que saiamos desses momentos. O que são esses momentos? São aquelas situações, como nós falamos logo no começo, em que há uma dificuldade financeira, em que há uma dificuldade familiar, uma dificuldade emocional, uma dificuldade espiritual e assim sucessivamente, nós podemos dizer diversas. Vamos trazer para a questão doutrinária? Há um momento onde há uma prova profissional, uma prova emocional, uma prova financeira e assim sucessivamente. Dificuldades são provas. E as provas estão aí para nos provar. Nós podemos passar pelas provas e cair, baixar a cabeça e dizer não vou conseguir nunca mais. E enquanto nós acreditarmos que nunca mais vamos conseguir, nós nunca mais vamos conseguir. Mas quando nós buscarmos o sal em equilíbrio e atingirmos a luz em equilíbrio, nós vamos ultrapassar essas provas. Vamos conseguir nos aproximar mais da vivência evangélica e ir evoluindo aos poucos. O ponto principal é, assim como o sal, tempero, tem que ser equilibrado, e nós demoramos a acertar o tempero, a nossa vida física, intelectual, espiritual, tem que ser equilibrada. E nós demoramos muito a alcançar esse equilíbrio. E não tá errado, porque a caminhada é essa. Dificilmente alguém vai acertar, de novo a figura da receita, né? Dificilmente alguém vai acertar uma receita de primeiro, a não ser que siga à risca o que está escrito. E raros são aqueles que seguem, né? Mas quando segue, acerta. E aí a segunda receita você já erra, porque se sentiu muito à vontade. E aí improvisou, não era bem assim. Mesma coisa da questão evangélica. A gente entra numa busca por um equilíbrio doutrinário, por um equilíbrio espiritual, e se encontra, porque a gente segue as orientações, as instruções, as intuições, e a gente coloca na mão daqueles que nos amam, mãos físicas e espirituais, um auxílio para nos dar. Depois a gente fala assim, não, tudo bem, não é isso. Você tem que buscar um equilíbrio. E esse equilíbrio passa, e aí a gente volta de novo à questão intelectual,
e vamos mudar a questão intelectual para educacional, esse equilíbrio passa pela luz. Por isso, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Essa afirmativa de vós sois a luz do mundo, está no Mateus ainda, ela é uma evidência de uma proposta educacional. A evolução dos seres vai do caminho alegórico das trevas para a luz. O que é esse caminho alegórico das trevas para a luz? As trevas é o seu desconhecimento, sua ignorância. Não sei nada. A luz é aquele momento que não é que você sabe tudo, mas é aquele momento de conforto onde você percebe que eu realmente não sabia nada. Agora eu sei mais um pouco, mas há muito mais que eu tenho que aprender e eu tenho que ter humildade para continuar aprendendo. E, de novo, a gente volta para a mesma situação. Nesta caminhada, nesta conclusão que você tira, quando você percebe que ainda há muito que aprender, você está em equilíbrio. Então, a afirmativa de vós sois a luz do mundo é aquilo que você tem a responsabilidade de manter essa luz alimentada. A figura, a alegoria da candeia sobre o alqueire, a candeia é uma lanterna a óleo com o fogo. O alqueire era uma cesta que não se deve colocar por cima para você não esconder. Mas, de qualquer maneira, nessa alegoria agora, o mais importante que a gente está falando é a candeia. Porque se você não colocar óleo, se você não reabastecer de óleo, ela se extingue. Se você não se mantiver em evolução, a sua luz se apaga. Não basta você hoje saber. Hoje você sabe um pouco, amanhã mais um pouco, e depois de amanhã mais um pouco. E não é assim, nossa, como eu tenho que estudar, eu tenho que tirar a nota. Não é isso. O saber é saber de si. O estudo, essa questão intelectual, isso é um caminho, é uma ferramenta. Mas, de novo, não adianta você ler e decorar todos os livros se você não fizer uso, ou melhor, se você não fizer bom uso do que você sabe. Então, essa luz, esse óleo que é colocado nessa candeia que nós estamos falando, é a boa utilização desse conhecimento. E daqui a pouco vai fazer com que você precise de uma candeia maior e maior e maior para que brilhe a vossa luz. E aí vem mais uma parábola, mais uma alegoria, que diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Antigamente havia as montanhas, nos lugares onde havia montanhas, as cidades eram edificadas em cima, porque era uma questão de proteção. E você não pode esconder essa cidade em cima. Então, é importante que aqueles que mais sabem não guardem consigo o conhecimento adquirido. Qual é o conhecimento adquirido que nós estamos falando? Perceber o quanto é bom ser bom. Não há segredos, palavras mágicas, conhecimentos ocultos, Illuminatis, essas coisas. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando claramente ou diretamente sobre regras de conduta, regras morais. Desde o começo, as leis divinas são leis morais, que durante algum tempo tiveram que ser trazidas com questões, com reverberações mais divinas e mais até violentas, para que com aquela visão nós tivéssemos muito mais do que um respeito, um temor. Não tem ainda correntes religiosas que dizem que eu sou temente a Deus. Não é temente a Deus. Eu tenho respeito, eu tenho amor, eu tenho reverência. Porque Deus não precisa, eu não preciso ter temor por Deus. E Deus me ama. Então, o conhecimento disso tem que ser, não deve ser resguardado. Ao mesmo tempo, você não precisa fazer disso profissão de fé e sair colocando uma bandeira na rua dizendo venha junto comigo. Ele também diz não aos gentios. A questão é o simples fato de você conhecer, viver através disso e principalmente fazer com que os seus atos reverberem através disso, já vai ser mais do que suficiente para que esse conhecimento seja difundido. Poxa, o fulano é uma pessoa que está sempre ajudando, é uma pessoa que gosta disso, gosta daquilo. O Divaldo, por exemplo. As pessoas de diversas religiões respeitam o Divaldo Franco. Que não seja pela questão mediúnica, pelas suas obras sociais,
porque é gostoso ouvir ele falar, enche nossa alma, pela bondade que ele tem, pelo auxílio financeiro até que ele dá para tantas pessoas necessitadas. Nós conhecemos pessoas assim, independente de suas crenças religiosas, porque elas sabem que o bem é o bem. Então, esse conhecimento do bem e esse conhecimento de que você não precisa ter um reconhecimento pelas suas obras são conquistas grandiosas que não podem ser escondidas ou guardadas. O que significa o quê? Quando você se coloca nessa situação, quando você se põe, quando você se sente à vontade mesmo para fazer isso, essas coisas são automáticas, visíveis e multiplicadoras, assim como a luz. Você acende uma lanterna num lugar escuro e você varre, desculpa, você varre a escuridão com essa lanterna, todos os lugares vão perceber essa luz. É isso. Quando você faz o bem, quando você percebe o bem, quando você se coloca como ferramenta do bem, essa sua luz vai varrer toda a escuridão, figurativamente, que estiver à sua volta. Não vai estar escondida jamais. A luz sempre simboliza esclarecimento. Esclarecimento moral, esclarecimento espiritual, orientação. E tudo isso é capaz de nos transformar para melhor. E a gente volta para o tempero. O sal, se você não souber usar, ou vai ficar de menos, insípido, ou vai ficar de mais, com perdão da palavra, intragável. Agora, com o conhecimento para a utilização do sal, você tem equilíbrio, esclarecimento, orientação. Então, quando diz vós sois o sal da terra, vós, ele diz que nós temos as condições de melhorar, de fazer brilhar, mas temos que ter o equilíbrio. Quando fala que a candeia deve ser colocada não debaixo do alqueire, mas sobre o velador, ela diz que ela não deve ser encoberta por indiferença, interesses pessoais. Ou seja, isso é um conceito. A gente aprendeu que no Espiritismo você tem que ser caridoso para reencarnar em condição melhor. Não. A caridade não é um passaporte ou uma ferramenta, um instrumento. A caridade é algo para fazer o bem. Então, se você vai fazer a caridade porque é para você se dar bem depois, você vai estar encobrindo essa caridade por interesses pessoais. Você vai estar colocando a candeia sob o alqueire e não sobre o velador, para que ela não ofereça luz para todos, se você estiver fazendo por interesse pessoal. Se você só for fazer caridade para quem tem a mesma religião que você, por exemplo, olha só, nós somos o Centro Espírita Allan Kardec e estamos querendo agora auxiliar todo mundo que está com fome, mas só se for espírita. Vai estar obscurecido. Não será jamais a luz do mundo assim. Então, equilíbrio, inteligência, esclarecimento. Inteligência, que eu digo de novo, não é questão cultural, não é eu sei mais do que você. É como saber utilizar, como saber melhor utilizar esses conhecimentos que você tem. É aprender a trabalhar esse processo educativo. E aí vem a parte que é mais educativa, mais brilhante, a gente pode usar isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, ou seja, que brilhe a vossa luz. Imagina, Jesus dizendo, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A responsabilidade disso. A luz maior que já esteve encarnada, dizendo para nós, resplandeça a vossa luz. Eu, enquanto estava pesquisando para fazer essa exposição, achei uma passagem que eu vou ler especificamente, porque achei linda, e depois nós vamos conversar sobre isso. O vocábulo resplandeça possui significativa carga magnética, imprimindo sentimentos de fé e de esperança em nós próprios e nas pessoas que nos cercam. O esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros será sempre percebido e aceito por alguém. Olha só, o esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros será sempre percebido e aceito por alguém. Ou seja, como eu falei agora há pouco do Divaldo, você percebe quando a pessoa
vibra em bondade. Tem pessoas que, às vezes, a pessoa não está falando nada com você, mas é gostoso estar sentado ao lado dela. Normalmente é a pessoa mais velha, já notou? Um avô, uma avó, pessoa mais calma, mais equilibrada, mais vivida, mais segura, que aceita as coisas como devem ser, aceita seus erros, busca seus acertos e leva adiante essa sua caminhada. Então, quando a gente fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, nós dizemos, e aí é muito, talvez até seja, eu tenho que pedir perdão de novo por isso, quando nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo, nós, não estou falando nós, o movimento espírita, nós, o Pedro, não. Nós, seres humanos, criados simples e ignorantes, com o objetivo de buscar a nossa evolução, somos o sal da terra. Por que somos o sal da terra? Porque conhecemos a primeira, a segunda, a terceira revelação, as leis mosaicas, o amor de Jesus, o Consolador prometido. Tivemos as três doses de sal, vamos colocar assim. Aprendemos a utilizar esse tempero. Equilibramos esse tempero. Está perfeito. Dentro das nossas capacidades, dentro do nosso momento, dentro de hoje. Hoje, você é perfeito para o que você precisa fazer. Você é perfeito para ter por ter as dificuldades que tem, e é perfeito por ter os acertos que tem. Porque hoje é isso que você precisa. Amanhã, você vai ter que buscar novos conhecimentos e vai equilibrar um pouco mais esse seu tempero. Assim como o cozinheiro, que aprendia só a fazer o arroz, daqui a pouco está cozinhando muito melhor. Essa alegoria é interessante, porque quando nós nos descobrimos, poxa, tanta coisa que eu não sabia, e você se coloca nessa posição de aprendiz novamente, a cada dia você vai encontrando um pouco mais. Chico Xavier, no livro Pai Nosso, diz: se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Você viu? Não há em nenhum lugar assim, não há nenhuma palavra, nenhuma alusão àqueles que pensam como nós. Significa, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. E aí volta o exemplo do sal. O sal, quem cozinha, de novo essa alegoria, sabe que, não, na verdade, o objetivo do sal é equilibrar. Se você colocar sal e pimenta, o sal vai fazer com que o sabor da pimenta apareça um pouco mais. O sal é o equilíbrio. E a luz do mundo, nesse momento, é a boa utilização desse sal. Então, quando se diz, para encerrar agora, vós sois deuses, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, significa nós todos temos a capacidade de buscar e encontrar esse equilíbrio, transmitir, e aí temos a responsabilidade e a capacidade de transmitir esse equilíbrio a todos que estão à nossa volta. E assim, num ciclo virtuoso, fantástico, a cada dia, independente das dificuldades e das provas, melhorarmos cada vez mais essa capacidade de tempero e de iluminação. Possamos, então, ter uma semana equilibrada, uma semana de luz e, principalmente, uma semana de amor, fé e caridade. Muito obrigado a todos. Agora, nosso amigo Jefferson para fazer a nosso encerramento. Boa noite. Acho que o Jefferson está sem microfone. Obrigado, Pedro, pela
reflexão dessa noite, pela oportunidade de conduzir os nossos pensamentos no entendimento desse momento tão bonito do Novo Testamento, né, do Evangelho de Jesus. Então, mais uma vez, obrigado. Vamos unir os pensamentos nesse instante, através da prece, para agradecermos. Agradecermos a Ti, Senhor Jesus, pela proposta que dirigistes a cada um de nós, para que estivéssemos reencarnados nesse instante, sobre a face da terra, confiando a cada um de nós a condição de elementos de equilíbrio, na proposta de darmos sabor à vida, à existência, sentido, significado às nossas ações. Embora, Senhor Jesus, reconheçamos as nossas limitações, as nossas deficiências, temos nos esforçado para que essas deficiências e imperfeições não perturbem a Tua obra, mas que através das nossas ações possamos promover o equilíbrio, a paz, e nesse instante proporcionarmos esperança e otimismo a todos aqueles que nos cercam, que têm contato conosco. Te rogamos ainda, Senhor Jesus, que as Tuas mãos misericordiosas nos envolvam para que possamos ter serenidade, lucidez, para continuarmos a nossa jornada. Que a fé que ilumina a nossa consciência possa iluminar também as nossas mãos, os nossos pés, para que fazendo bem e caminhando na Tua direção, possamos também experimentar a paz de consciência, a tranquilidade e a plenitude. Obrigado, Senhor Jesus, pela confiança em cada um de nós, e que possamos trabalhar a cada novo dia, a cada instante da nossa existência, para a fim de darmos bons frutos, bom resultado da confiança que nos chegou. Nos envolva, Senhor, em paz, nas Tuas vibrações de amor, hoje e sempre. Então agradecemos a companhia dos amigos, a companhia do Pedro, do Luciano, do Regis e de todos que estiveram conosco, que possamos experimentar esclarecimento e consolo a cada novo contato com a doutrina espírita, que possamos renovar os pensamentos, os sentimentos, para nos reencontrarmos aqui na próxima terça-feira em uma atividade pública, mas também amanhã, às 18 horas, no nosso momento de prece. Tenhamos todos uma ótima semana, de muita paz e de muito amor.